Olá, pessoal. Professor Álvaro da SMI Educação, e vou esclarecer algumas dúvidas que surgem para a gente aqui através das redes sociais sobre quais as características mais importantes do exame que você precisa conhecer para que você possa ser bem-sucedido em sua aprovação. Primeiro vamos falar da ementa, tá? A ementa geral, a mais abrangente, é aquela que é cobrada na prova de dirigentes, tá? A diferença desta ementa mais abrangente para a prova de dirigentes, depois Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, é que alguns elementos não são cobrados, né, nas provas de conselheiros. Por exemplo, o item 7, que trata de gestão contábil, não é cobrado na prova do Conselho Deliberativo, mas é cobrado na prova do Conselho Fiscal. Bom, a ementa como um todo, tá? Ela é do tipo que nós consideramos, né, nós professores consideramos a chamada ementa funil, né? Ela começa discutindo questões gerais, como seguridade social, né, onde um dos pilares da seguridade é a previdência, né, e aí introduz os conceitos gerais, os modelos de previdência no Brasil, e depois ela passa a discutir especificamente regimes próprios de previdência social, onde no módulo 2, né, você tem tanto a Lei 9717, que é a lei que rege todos os aspectos do dia a dia do regime próprio de previdência, quanto os aspectos da portaria 1467, tá? Que detalha a execução de todos os aspectos que são apresentados na Lei 9717. Então ela começa discutindo a questão geral, depois ela passa para regimes próprios. Em seguida, fala de plano de benefício e plano de custeio, né? Onde plano de benefício é um regime próprio, né? Um regime próprio é um plano de benefícios, né, onde você tem uma série de benefícios que são disponibilizados para os servidores que cumprem determinados requisitos, e o plano de custeio é como eu financio esses benefícios, né, como eles são financiados, né, dentro do contexto das alíquotas, de todo o equacionamento do déficit, que é tratado dentro do módulo plano de custeio. Depois a gestão atuarial, que é basicamente entender qual é a técnica para que você possa entender o equilíbrio de longo prazo. Vamos lembrar lá, regimes próprios precisam ser organizados em normas de contabilidade e normas atuariais, para que você possa buscar tanto o equilíbrio financeiro no exercício, quanto o equilíbrio de longo prazo, né, entre os benefícios que precisam ser pagos e a receita, né, que você vai oferir para poder financiar esses benefícios. Em seguida, a gente fala de gestão de investimentos, que é o maior módulo, onde você tem todos os aspectos relacionados à gestão dos recursos dos regimes próprios, que é fundamental, né, para que você possa ter um resultado bem sucedido em termos de contribuição para a redução do déficit atuarial. Depois a gente fala de gestão contábil, basicamente as normas, a matriz de saldos contábeis, a forma como se presta contas dentro da metodologia do Tesouro Nacional. Depois falamos de compensação previdenciária, que é a compensação entre regimes de previdência, regimes próprios, ó, e o INSS com regimes próprios. E no módulo 9, a certificação institucional, que é onde a gente conversa sobre o tal do progestão, que é uma ferramenta, né, bastante positiva, bastante importante aí para a melhoria da qualidade da gestão institucional do RPPS. No módulo 10, a gente fala de controle, regulação, supervisão e fiscalização, que é tanto o controle interno quanto o controle externo, quem é que exerce os diferentes papéis, o papel da Secretaria de Previdência, né, do ponto de vista de supervisão e fiscalização, tudo isso é tratado no módulo 10. Responsabilidade e inelegibilidade estão aqui porque na Lei 9717, no artigo 8º-B, esta é uma das exigências para que você possa obter a certificação. E no módulo 12, né, a gente trata de gestão, governança, controle interno, ética, riscos e compliance, onde se dá um apanhado geral sobre todos os aspectos de governança, né, controle interno, os modelos de risco, como é que você aprimora modelos de compliance. E o módulo 12, ele dialoga muito com o módulo 9, né? Então, bastante elementos que estão presentes na certificação institucional, eles são tratados com mais detalhe e aplicados no dia a dia do regime próprio no módulo 12. Então, essa é a ementa. Como eu falei no início, diferença para ementa de dirigentes, que é esta aqui, e Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal,
Basicamente é a ausência de alguns módulos, tá? Na prova, por exemplo, do Conselho Deliberativo não é cobrado gestão contábil, e na prova, por exemplo, do Conselho Fiscal não é cobrado, por exemplo, o plano de benefícios. Então você tem aqui a ementa geral e ela é adaptada aos diferentes cargos, né? Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e gestor de recursos também. Ok. Bom, as modalidades que você tem à sua disposição: dirigentes, conselheiros, deliberativo fiscal e gestor de recursos, membro de comitê de investimentos. São diferentes exigências, níveis de exigência. Você tem 3 opções de prova: o nível básico, intermediário ou avançado. O número de questões varia de acordo com a sua escolha para básico, intermediário e avançado. Por exemplo, no nível básico, você tem que acertar 50% das questões da prova, então você tem 60 questões e você tem que acertar pelo menos 30. No nível intermediário, 70 questões. No nível avançado, 80 questões, e você tem que acertar 70% das questões para se obter a sua aprovação. Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal há uma pequena diferença. Não existe o nível avançado quando você trata da prova de conselheiros. Existe o básico e o intermediário. E o número de questões para a prova, por exemplo, no nível básico de Conselho Deliberativo, são 50 questões, o nível intermediário 60. E isso se repete na prova do Conselho Fiscal. O aproveitamento mínimo é de 50% das questões, então você tem que acertar 25 para passar no nível básico e 70% das questões no nível intermediário. A mesma coisa vale para o Conselho Fiscal. E para gestor de recursos e membros de comitê de investimentos, voltam as mesmas métricas que a prova de dirigente. Então você tem 60 questões no nível básico, 70 no intermediário, 80 questões no avançado. E o aproveitamento mínimo é 50% para você ser aprovado no básico e 70% para você ser aprovado na prova intermediário ou avançado. Existe a modalidade, a prova, mais titulação e experiência, onde, através de um conjunto de evidências, né, que você verifica, você demonstra que tem um nível de titulação e uma certa experiência, você recebe um bônus e pode acertar menos questões no exame. Aí eu recomendo vocês para acessarem o manual da secretaria sobre a prova de certificação, porque existe ali um detalhamento, né, de quais são os títulos que são aceitos, como é que você evidencia as experiências neste caso, tá? Mas você pode optar pela certificação por prova ou a prova por titulação e experiência. A duração do exame, assim, a prova, se você optar pela prova no nível básico, você tem 2 horas e 30 minutos. Se você optar pelo intermediário, você tem 3 horas. E se você optar pelo avançado, você tem 3 horas e 30 minutos no exame. Pela minha experiência com o exame, tá, dá para você fazer a prova num tempo bastante tranquilo, tá? Esse tempo ele é bastante elástico, dá para você fazer com calma, sem maiores preocupações. Bom, e não adianta a gente falar só de teoria, né, sem se submeter à prática do exame. Então, eu fiz 2 certificações através do Instituto Totum, fiz a certificação de dirigentes e fui aprovado na modalidade de prova, somente prova, né, sem prova e titulação, no nível avançado para dirigentes, e também fui aprovado para gestor de investimentos no nível avançado, através da prova do Instituto Totum. Por que eu estou apresentando isso? Porque a metodologia que a gente defende na escola, a metodologia de estudo que a gente defende na escola, ela tem bastante sucesso no exame de certificação. A gente tem cerca de 90% aí dos nossos alunos que realizam o exame são aprovados em primeira, e 100% dos alunos que realizam o exame são aprovados até na segunda certificação. Então, a gente está bastante feliz com a metodologia que nós defendemos. Estude com professores experientes em exames de certificação, estude conosco. Sejam sempre bem-vindos.